A paz do Senhor, igreja, um bom dia a todos. Amém? Os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 18, por favor. Nós estaremos lendo o capítulo 18, exatamente ali a partir do verso de número 12. Então, me acompanhe, por favor, a partir do verso de número 12 do capítulo 18 do Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e, por isso, conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: "Você também não é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: Não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Vá até o verso 25. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: "Você também não é um dos discípulos dele?" Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: "Não é verdade que eu vi você no jardim com ele?" De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Vá em oração ao Senhor neste momento. Nós estamos diante da sua mesa e acabamos de ler a sua palavra. O Senhor quer nos falar coisas importantes antes de tomarmos parte da comunhão com Ele. Por isso, durante essa oração, peça ao Senhor que fale ao seu coração, que traga em memória todas as coisas que as Escrituras vão revolver lá dentro, vão mexer lá dentro de nós. Ore comigo neste momento. Pai, te damos graças neste dia. Apesar de nós, apesar de quem somos, existe um Deus que nos ama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que venceu a tudo e a todos na cruz do Calvário. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu tudo. Glorificado seja o nome de Jesus nessa manhã de domingo. Que toda a igreja aqui, Pai, unida em um só coração, esteja prestando culto a Deus em Cristo. Esteja consciente, ó Deus, das coisas que o Senhor fala por meio das Escrituras. Nos ajude, Senhor, a ouvir as Escrituras nesta manhã com extremo temor no nosso coração. Pai, oramos para que nossa mente e coração estejam como que diante da presença de Deus, como de fato estamos. Senhor, a nossa alegria de estar aqui nesta manhã
deve estar envolvida com um tom grave e forte da voz do Senhor em nossos corações. Ajuda-nos a discernir o corpo. Ajuda-nos a tomar parte desta mesa que o Senhor preparou para nós, na consciência de sua grandeza. Que todos que estão aqui, Senhor, estejam pedindo ao Senhor, fala-me, ó Deus, fala meu coração. Que seja uma manhã, Pai, onde o Espírito de Cristo domine a igreja. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. É uma manhã de ceia do Senhor. Em manhãs onde nós vamos tomar parte desta mesa, o nosso coração sempre deve se voltar de maneira especial e grandiosa para ouvir o Senhor, se assentar com Ele e comer com Ele. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós devemos sempre fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos disse em sua carta, nos examinar. É sempre um objeto precioso esse autoexame. Então, nós estaremos durante a exposição das Escrituras, ouvindo a palavra do Senhor, falando com Ele. Senhor, eu ouvi esta parte da Escritura, eu ouvi que isso é para mim, eu ouvi o que o Senhor quer dizer. Isso é muito importante. Nós acabamos de ler um capítulo, ou parte dele, que fala de um momento muito especial e difícil na vida de Pedro. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar das 3 negações que Pedro dá ali de frente da fogueira, diante de outros, negando que conhece Jesus Cristo. Todos já ouviram falar dessa história. Ela não é uma história desconhecida, até mesmo aqueles que chegam e com pouco tempo de cristianismo leem a Bíblia, acabam se deparando com o Evangelho de João. E a minha primeira impressão foi de assombro na primeira vez que eu li esse texto. Eu acho que foi lá por volta de 2006, alguma coisa assim, onde eu li esse texto. Eu fiquei muito assustado, 2007. Eu falei, nossa, ele seguia Jesus. E ele disse, não conheço, né? De forma muito profunda. É claro que os anos vão passando e a gente vai se identificando mais com Pedro do que imaginava. Mas a verdade é que, de primeiro momento, a negação de Pedro parece ser assustadora. Ele esteve ali há poucos momentos puxando uma espada e quase que matando em nome de Jesus. E ali, depois de algumas horas, ele já está dizendo que não o conhece. Jesus havia predito que o galo cantaria assim que Pedro negasse pela 3ª vez. E é claro, depois que Jesus diz isso, Pedro nega que irá negá-lo, como você também conhece. Mas existe algo importante aqui. Pelo resto de sua vida, os galos sempre cantaram. E isso não é uma metáfora. Pedro continuou convivendo com uma realidade que, para muitos de nós, é muito difícil às vezes. E o texto aqui ficou intitulado como fracasso não é definitivo. Nesse momento, Pedro fracassa como discípulo. Fracassa solenemente em seu projeto de seguir Jesus e morrer por ele. Pedro ouviria galos cantarem muitas vezes e em muitas manhãs. Galos não eram algo de gente rica ou pobre. Galos estavam por todas as partes que você imagina da região da Galileia e de todas as regiões. E se você fosse alargar os horizontes ali, posso te confirmar como historiador que era um animal amplamente tido por todas as comunidades, desde a Babilônia ao Egito. Galos cantariam. E todas as vezes que galos cantassem, ele experimentaria o que seria talvez uma farpa na sua memória. O galo cantou. Inevitavelmente, essa marca profunda estaria sendo lembrada por muitos anos ainda. E nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo em sua 2ª epístola aos Coríntios, de que para que o seu orgulho fosse abatido, preste bem atenção nas Escrituras, se mantenha firme na sua atenção, foi-lhe colocado um espinho na carne. Você se lembra disso? Aquilo era uma espécie de tratamento prévio de Deus na vida de Paulo. Mas nada se compararia aos condenadores de celeiro
que estariam em muitas manhãs na vida de Pedro. Pedro, como muitos de nós, estava familiarizado com as advertências de Jesus. Você deve lembrar disso. Você deve lembrar que Pedro recebeu muitas advertências sobre muitas coisas. Como muitos de nós, em muitas e muitas vezes, recebemos advertências de Jesus. Não faça isso, não vá por esse caminho, não pense dessa forma. Algumas eram duríssimas. Então, como é que a gente pode, nesta manhã, dizer que o fracasso não é definitivo, se depois de determinado momento, com tantas advertências e depois com uma negativa tão grande de Pedro, você encontra Pedro em sua carta, a primeira epístola, falando por 2 vezes, somos amados. Ele diz aos homens a quem escreve, amados de Deus. Ele se inclui no rol daqueles que são amados por Deus. Como lidar com um tremendo fracasso, um tremendo declínio, que vai em vários níveis de postura, como nós vamos ver, como lidar com isso e tomar a parte na mesa. Como devemos pensar que, assim como Pedro, muitas vezes fracassamos como discípulos, duramente. Nós negamos Jesus veementemente com muitas ações. Não podemos negar que fazemos isso, porque eu ouço confissões e eu posso dizer, eu tenho muitas confissões de como neguei a Cristo várias vezes, como poder se aproximar da mesa tendo negado. Eu acredito que Pedro teve que aprender sobre o amor de Jesus. É isso que as Escrituras vão nos mostrar. Pedro teve que aprender a ser amado, porque existe uma dimensão onde você aprende a amar, sem dúvida nenhuma. Aprendemos a amar pessoas. Aprendemos a amar a Deus, mas teve uma dimensão onde Pedro, que nas Escrituras, teve que aprender a ser amado, aprender a receber o amor de Deus tal como Ele é. Todas as vezes à noite, quando eu coloco as crianças na cama e eu lhes dou beijos, muitas vezes eu digo assim, né? Papai te ama. Eu faço isso, papai te ama. Falo bem perto do ouvido, papai te ama. Os pais aqui devem saber o que é isso. Papai te ama. E não poucas vezes elas dizem assim, eu sei, ou eu também te amo. Seria muito estranho, depois de um dia onde muitas dificuldades delas e até mesmo afrontas terem sido feitas contra mim, seria muito estranho para mim receber um final de dia, eu dar um beijinho em uma das duas, e uma delas dizer assim, não, você não deve me amar mais. Eu acho que você não consegue mais me amar depois do que eu fiz, do que eu aprontei hoje. Eu, na mesma hora, refutaria isso. Não, de forma alguma, de forma alguma. Eu te amo muito. Da mesma forma como seria muito estranho uma delas dizer assim, eu sei, eu mereço tanto esse teu amor, afinal eu sou uma filha tão boa. Eu também refutaria esse arrompo, esse assombro de orgulho que estaria dizendo que merece ser amada. Das duas formas eu refutaria. Mas é natural que os filhos de pais amorosos, pais que de fato exercem amor, é natural que eles digam, eu sei, pai, eu sei, mãe. E um sorriso de pacificação. Eu sei que eu sou amado. Muito obrigado pelo seu amor. Essa segurança que o amor dá, eu acredito que seja algo que nós podemos encontrar na vida de Pedro. Quando nós estamos diante da história de Pedro, nós podemos nos identificar muitas vezes. Eu acho que muitas coisas que Pedro fez antes do galo cantar nos fazem identificar com Pedro de modo absurdo. Nós identificamos que Jesus, com tanto amor, humildade e ensino, se aproxima de Pedro e lança-se aos seus pés para lavar, e ele, com a total ignorância de sua incapacidade de ver a grandeza daquilo, ele nunca me lavará os pés. Um ato impulsivo, né? Como muitos de nós também cometemos. Sabe aquele momento onde
a mensagem te toca profundamente, você sai daqui querendo ir para o outro lado do mundo e fazer missões, e você começa a dizer aos quatro cantos assim: nunca abandonarei Jesus, eu nunca esquecerei de Jesus. Todos podem, menos eu não vou deixar Jesus, eu não vou abandonar Jesus. E aí, quando a gente se vê em situações de pressão, risco, tentação, o que a gente faz? Muitas vezes a gente abandonou Jesus. A gente deixou Ele em algum canto da nossa história daquele dia, para pecar, para temer temer os homens. Há momentos, inclusive, onde as Escrituras vêm até nós, alguém nos traz a Bíblia e nos mostra: olha o que Jesus diz. E a gente quer corrigir Jesus, como Pedro. Nunca irás para a cruz. Você lembra disso? Nunca vai para a cruz. Não, que isso, vem aqui num canto. E quase que chamamos a atenção de Jesus por não concordar e a se submeter à vontade de Deus. É claro que depois disso tudo, você se lembra da reação de Pedro após o galo cantar? Lucas 22 diz para a gente, no verso 62, que depois que o galo cantou, você lembra o que aconteceu? Você deve lembrar. Pedro chorou amargamente. Algumas versões, copiosamente. Ele olhou e teve de pensar: ele estava certo. Jesus sabia de tudo. Ele só queria o meu bem. Sabe? Ao pensar sobre isso, podemos ver que, assim como nós, Pedro fracassa em campos de discernimento espiritual, fracassa em campos morais, em campos de atitude, de missão, e em relação ao amor que ele prometera ter a Jesus. Então, existe um fracasso, existe pecados e um grande projeto de amar Jesus que, na força de Pedro, acaba esbarrando em um tremendo fracasso. Preste atenção essa manhã, antes de achar que essa mensagem é psicologista. O fracasso de Pedro como discípulo não é diferente do nosso fracasso como discípulo. Quando nós estamos diante de Jesus, como estamos nessa manhã, a última coisa que podemos admitir são essas frases que nós lemos, e que, claro, de modo muito amoroso, muito gentil, o Senhor corrige Pedro, às vezes de modo muito forte: arreda, Satanás. Mas, ao mesmo tempo, o que você encontra no capítulo 21 é de uma grandeza enorme. Você sabe muito bem que Tomé havia duvidado de Jesus e Jesus veio para falar com Tomé e mostrar as suas chagas, curadas ou não. Alguns dizem chagas nenhuma, para o assombro dele. Nossa, como ele ficou curado. Outros vão dizer chagas curando-se. Mas, independente disso, o que vamos ter no capítulo 20 é de que Tomé recebe de Jesus o impacto de uma correção e de um amor individual. No capítulo 21, nós encontramos assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. A palavra em grego é revelou. Jesus se revela, se dá a conhecer em algo. Jesus se mostra. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estava somente uns 90 metros da margem.
Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabam de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Existem grandes afirmações aqui e eu queria que você pudesse refletir sobre algumas delas. A primeira é de que nós não estamos em um cenário descuidado. Jesus Cristo monta um cenário extremamente importante para a recuperação de Pedro. Jesus Cristo mostra um cenário para nós aqui que marca o começo e o fim daquela história até onde ela estava. O começo da história de Jesus com Pedro, você deve lembrar muito bem, foi quando Pedro foi retirado das redes. Pedro estava pescando, você deve lembrar disso. E Jesus o retirou de uma condição de pescador e disse que o faria pescador de homens. Uma pesca maravilhosa marcou o chamado ministerial de Pedro. Pedro não suportava pegar tantos peixes naquela rede e se jogou diante de Jesus e prostrado disse que Jesus tivesse misericórdia, que ele não merecia estar ali no mesmo chão que Jesus. E a última cena de Pedro no Evangelho antes da crucificação é qual? Exatamente, a cena do galo. O começo e o fim da história estão marcados aqui em duas cenas muito propícias. Jesus Cristo encontra um cenário, um pano de fundo no qual constrói a narrativa de Pedro. E isso é importante para nós. Mas por que é tão importante? Jesus Cristo está recuperando Pedro a partir de uma percepção profunda de que o conhece de fato. Nenhum comentarista bíblico jamais ousou achar que esse cenário, com pães e peixes, fogueira, redes cheias novamente, é um cenário descuidado. Pelo contrário, é um cenário formado com imagens que Pedro conhecia, com realidades e representações das quais ele fez parte. E existe algo importante ao falarmos sobre isso. A primeira é a decisão de Jesus de ir até Pedro e falar com ele, já que era um momento difícil para ele. O Senhor Jesus Cristo, Ele está em nosso meio por meio do seu Espírito. Preste atenção, não estamos falando com as paredes. Nós não estamos nesta manhã como quem vai tomar a ceia do Senhor num rito que a igreja faz todo mês. Nós estamos diante do Senhor. O Senhor, quando a palavra é lida e ela é pregada aos seus filhos, o Senhor está falando conosco. O Senhor se mostra a nós. O Senhor nos encontra, nos chama para si. Esta mesa aqui está posta
Pode parecer que foi a diaconia que colocou, mas quem pôs essa mesa para nós lá e desde lá é o Senhor, é Ele que nos chama à mesa, Ele que se coloca diante de nós, Ele que chama para conversas e falas que muitas vezes são difíceis, como a de Pedro. Esse é um ponto importante. Jesus escolheu se revelar a nós. E Jesus nos chama de volta quando nós estamos em fracasso moral, pessoal, de todas as formas, e principalmente o fracasso como discípulo, porque isso acontece muitas vezes. E é nesse momento aqui que eu gostaria de pensar com você, que Jesus faz lembrar as cenas de começo de Pedro, que são cenas muito importantes. Pedro, ele sai todo desesperado quando descobre que é Jesus. As duas cenas, tanto do galo cantar quanto da fogueira aqui, as duas têm a mesma construção, elas falam de fogo e carvão igualzinho no grego, na mesma disposição, e é a única maneira, o único modo como isso acontece no Novo Testamento todo. O próprio João soube trazer isso da maneira como isso aconteceu. E quando nós estamos falando aqui, aquele primeiro fogo e carvão foi uma situação do qual Pedro se colocou, e agora é Jesus quem prepara tudo, inclusive a cena com a qual ele deveria lembrar. Aqui é muito importante algo que você precisa saber. A única maneira de nós darmos passos de retorno quando fracassamos, pecamos, quando realmente caímos de nossas posições, é indo e estando diante de Jesus mais uma vez. Não haveria recomeço para Pedro, senão diante de Jesus. Não há recomeços de pecados e frustrações que nós temos conosco em relação ao discípulo e à discípula que somos, se não for diante de Jesus, se não for para trazer de volta em memória coisas duríssimas, como, por exemplo, a cena da fogueira, que é duríssima para Pedro. As 3 negativas, como você viu, são seguidas de 3 perguntas. Me ama, me ama, me ama. Repare, não é posto em xeque se Jesus o ama. E nem sequer se a resposta de Pedro é sincera ou não. Jesus pergunta, você me ama? E ele diz, sim, eu te amo. É muito importante nesta manhã que você saiba que Jesus ama você. E que Jesus o chama de volta mesmo diante de cenários de fracasso, declínio e posições das quais você não somente não se orgulha, mas se envergonha. Ou você acha que ter nos 4 evangelhos a mesma disposição, Pedro negou, Pedro negou, Pedro negou, e a história da igreja inteira sabe que Pedro negou, e todos os evangelhos foram escritos na presença, ou se não de João, mas os 3 primeiros com Pedro vivo. A história do negador passava de igreja em igreja. Como lidar com o seu fracasso sendo retumbantemente reconhecido? O Senhor Jesus Cristo nos chama para perto e hoje, mais uma vez, nos busca recuperar, nos busca restaurar. Aqui, mais uma cena muito significativa. Ele chama Simão, repare aqui, ele fala Simão, filho de João ou de Jonas, dependendo da sua tradução, e só tem mais 2 vezes que Jesus faz isso. Quando o chama para ser seu discípulo, João 1,42, e quando Jesus fala que Pedro acertou, mas foi o Espírito que revelou que ele era filho de Deus. Simão bar Jonas, ou Simão, filho de Jonas. É significativo Jesus trazer o nome dele e a sua herança de começo de vida. São momentos onde Jesus está recuperando e dizendo algo que eu acho que você e eu deveríamos saber sempre. Jesus nos conhece. Jesus nos chamou pessoalmente naquele dia, naquele momento onde Jesus nos chama para ser seu discípulo. Você pode ter certeza, talvez você tenha esquecido os detalhes, mas o Senhor não. Talvez você tenha esquecido um monte de coisas das quais viveu com Jesus, mas Jesus não. E ele chama Pedro para um cheio de memórias, pão e peixe, as 2 multiplicações, muita coisa aqui. Existem muitas coisas, muitos detalhes que eu não vou nem mexer, que eu me assustei quando fui estudar. Jesus conhece a nossa história. Nascimento, filho de quem, nosso chamamento como discípulo e nossos declínios, quedas e fracassos.
E hoje, nesta manhã, nesta reflexão, a pergunta que Jesus fez a Pedro é se ele o amava. Você me ama? A resposta de Pedro foi: eu te amo. E sabe o que Jesus fez em seguida? Era quase que basicamente pegar e dizer: então retoma aquilo que você já tinha recebido. Você já tinha recebido a chancela de liderança deste grupo, agora você vai continuar. Não é possível medir o peso da mente de alguém que se vê fracassado como discípulo. Algumas pessoas com quem pude ter contato durante a vida e que claramente tiveram uma queda, um declínio, uma disposição reprovável por um tempo, falam assim: mas como eu vou orar? Mas como eu vou levar uma palavra para alguém? O que eu fiz, quem eu era? Olha as coisas que eu pensei, olha as coisas que eu disse. Assim como em Pedro, Jesus Cristo nos chama para um tipo de amor que é diferente dos amores que nós gostamos de construir, baseados em relações meritórias. Jesus nos ama e ponto. Isso está resolvido e precisa estar resolvido nesta manhã no seu coração. O mais curioso desse texto, para não dizer fantástico, é o verso 18, onde, mais uma vez, Jesus demonstra conhecer toda a história de Pedro. Ele fala assim: em verdade lhe digo que quando era jovem, quando você era mais moço. Ele está falando de um passado. E olha o que vai dizer em seguida: você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderás as mãos e o outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus está dizendo: conheço sua juventude, você impetuoso, fazendo o que queria, mas agora eu vou te dizer qual vai ser o seu futuro. O tipo de morte que você vai morrer, você não vai escolher. Você não vai chegar como fez antes, né? Vou contigo até o fim, puxa a espada. Não. Vão te levar para onde você não quer. Jesus está categorizando que conhece o passado de Pedro, que conhece a narrativa, a história de Pedro, que estava lá vendo o declínio e o fracasso pessoal dele, e que está no futuro com ele, em sua morte. E tem coisa mais maravilhosa do que saber que Jesus vai estar nos instantes finais da nossa vida conosco? Será que você pode imaginar, neste momento, a grandeza que é saber que você pode estar talvez num leito, ou mesmo diante de uma doença súbita, ou mesmo de uma velhice que vai se esvaindo de modo como alguns sonham ser, e quem vai estar lá? Jesus. Nesta manhã eu acredito que discípulos fracassados como eu, e acredito que você, podem retomar a jornada com a certeza do amor de Jesus Cristo, a certeza profunda de que Jesus Cristo estava conosco, sabe de quem somos filhos, sabe e conhece o nosso coração, sabe, como Pedro diz: eu sei que tu sabe que eu te amo. Saber que Jesus sabe disso, e saber que Jesus está comigo e que está com você, nessa mesa, a mesa de Jesus. Os discípulos se aproximam e dizem: eu te amo, e conseguem se lembrar das suas fogueiras, ou não. Mas conseguem dizer: eu te amo, e ouvir de Jesus da mesma forma como Pedro, que estará com eles até o fim. Nesta manhã eu convido você a pensar profundamente que o nosso fracasso como discípulo não é definitivo. Jesus nos restaura, como restaurou Pedro, nos restaura também. E que você nesta manhã não deveria se esquecer de trazer as cenas das suas fogueiras pessoais e colocá-las diante de Jesus. É o único lugar onde isso pode ser resolvido. O único lugar do seu fracasso como discípulo que pode ser resolvido é diante de Jesus, dizendo: sim, o Senhor sabe, e o Senhor sabe, e eu te amo. Nesta manhã, você vai estar orando comigo agora. Eu peço que ore
profundamente quanto o Ministério de Música já pode se sentar ali, tomar posição para que venhamos a louvar o Senhor. Fale com Jesus sobre as cenas da fogueira. Algumas delas você nunca tocou no assunto. Esperou que o tempo curasse e resolvesse. Mas nesta manhã, Jesus nos chama para perto, para falar, se realmente nós o amamos, que digamos isso a Ele. Pai amado e bendito, louvado seja o Teu nome. Nós estamos nesta manhã como aqueles que podem ter em sua mente, em sua memória, farpas e dores de momentos onde fracassou retumbantemente como discípulo de Jesus. Talvez tenha sido nesta semana, talvez tenha sido no último mês, talvez um esfriamento terrível, seguido de falas, gestos e atitudes extremamente arrogantes. Talvez tenha sido de ter dito não para uma missão que achávamos que era custosa demais. Senhor, nós temos coisas para tratar com o Senhor nesta manhã. E neste momento, em oração, o Teu povo trata contigo de coisas que geram lágrimas. Algumas pessoas estão chorando, Deus, e tenho certeza de que o Senhor está aqui para receber nossas lágrimas também. E também receber nossos desafios em como vamos avançar em coisas que parecem ter sido tão fracassadas. Nos lançamos com nossa própria força e muitas vezes isso aconteceu. Nesta manhã te pedimos perdão. Nesta manhã a igreja te pede perdão. A igreja te pede perdão, Pai. E cada um de nós pode olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu vim tratar de algo aqui. Pode parecer, Senhor, para alguns que é alguma coisa tão pequena, parece não sair da memória, mas Deus, muitas vezes nós não tratamos isso. Nesta manhã, trata-nos. Nós te pedimos que nessa manhã a igreja possa estar sendo cuidada pelo Senhor, Pai. Nesta manhã nós te pedimos que o Teu Espírito traga a memória e traga de novo para que os lábios possam pedir perdão por talvez anos completamente desperdiçados, no qual o Senhor já havia chamado. Talvez, Senhor, palavras completamente anticristãs que negam a Deus, ou mesmo a negativa dura de Pedro diante de outras pessoas, Pai. Existem muitos motivos que podem gerar em nós aqui, Pai, uma necessidade profunda de restauração. E a igreja se coloca nesta manhã pedindo ao Senhor para nos restaurar, pedindo ao Senhor para nos reparar, pedindo ao Senhor para nos reconstruir, Pai. Nós queremos tomar esta mesa, que é uma mesa amorosamente posta pelo Senhor, Pai, que nos conhece, que conhece o nosso coração, Pai. Por isso, nesta manhã, em nome de Jesus, nós te pedimos, perdoa, trata-nos e nos mostra, Pai, Teu amor. Teu amor. Cristo Jesus, revele-se a nós em esse amor, que o nosso coração receba esse testemunho do Espírito Santo nessa manhã, do grande amor de Deus por nós. Precisamos dele para reparar os caminhos tortuosos, as palavras que nunca deveriam ter sido ditas, as arrogâncias que estavam lá. Repara-nos, Senhor, reconstrói-nos, Senhor, segundo a Tua bondade e riqueza. Restaura-nos, em nome de Jesus. Amém.